por Jesus, sedentos por Jesus. Pois a todo tempo, meus irmãos, nós temos que ter sede do nosso Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, quando nós estamos com sede, quando nós viemos de um dia tão quente, um calor, quando nós bebemos uma água, nós sentimos o nosso corpo saciado, nós sentimos o nosso corpo alegre por ter chegado o momento de beber a água. Então imagine você que tem tremenda sede, muita sede. Quando você bebe da água, você fica logo, feliz, alegre, porque saciou a tua sede. Então, quanto mais é o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, nós temos que ter essa sede de buscar, essa sede de estar cada dia mais se voltando para o nosso Senhor Jesus, pois é Ele que vai saciar a sede da nossa alma. É Ele que vai saciar a nossa sede. E quando nós buscamos o Senhor Jesus, também vamos sentir a mesma alegria, a mesma felicidade, porque você vai se sentir preenchido, você vai se sentir saciado, a sua alma vai se regozijar, vai se alegrar de ter a presença do Senhor Jesus sobre a tua vida. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, abra em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículos 1 ao 3. Assim diz o Senhor: ó vós, Isaías, capítulo 55, versículos 1 ao 3. Diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui o profeta Isaías vai dizer: todos os que têm sede, vinde às águas. Todos que têm sede, vinde às águas. Aqui, meus irmãos, o profeta não está falando desta água aqui que está diante de vós. Esta água que é o H2O, a água comum às nossas vidas. O profeta Isaías está dizendo aqui: vinde às águas. Essas águas é as águas do Espírito Santo. É a água que o Senhor Jesus tem para te dar. É a água que o Senhor Jesus quer que você beba. Porque é esta água que é aquela mesma água lá de João capítulo 4, quando Jesus se deparou daquela mulher samaritana diante do poço de Jacó. E ali Jesus disse a ela: da água que eu te der, jamais terá sede, pois desta água saltará fonte de água viva que conduzirá para a vida eterna. Então, meus irmãos, é esta água que Deus está te oferecendo nesta noite. É esta água que o Senhor quer que você beba. É esta água que o Espírito Santo quer que você tome posse nesta noite e beba, para que desta água você jamais tenha sede, e é desta água que vai te conduzir para a vida eterna. Amém? Então ele fala: vinde às águas, todos os que têm sede.
Então, para você ter esta água que o Senhor Jesus quer te dar, basta ter o quê? Sede. Sede. E a sede é o quê? A sede é a vontade. É a vontade de ter Jesus em nossas vidas. A sede é de você buscar ao Senhor Jesus de todo o teu coração. A sede é de você edificar um altar ao Senhor Jesus aí, ó, no teu coração, na tua alma. Porque Ele quer edificar este altar, como já foi dito aqui nesta noite. É este altar que Ele quer. É um altar de comunhão, é um altar de oração, é um altar de você confessar os vossos pecados a Ele e Ele perdoar os vossos pecados. É um altar que Ele quer que você encontre o renovo, a força. Porque quanto mais você busca o Senhor Jesus no louvor, na adoração, é Ele que vai te renovando, é Ele que vai te dando forças, é Ele que vai te levantando. É este altar que o Senhor Jesus quer edificar no teu coração nesta noite. E você vai estar saciando, você vai estar saciando a sede do Senhor Jesus, da tua alma. A tua alma, né, está aí, gritando, clamando, querendo mais e mais do Senhor Jesus. Porque cada um de nós necessitamos, sim. Nós necessitamos de algo que só o Senhor Jesus pode nos dar. Mas nós sabemos que para nós alcançar aquilo que nós necessitamos, só há uma saída, só há um caminho. Porque só existe um Deus, só existe Jesus que supre as nossas necessidades. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é Deus que supre as nossas necessidades. Então, talvez algo que você está passando na tua vida, talvez uma aflição, né? Talvez, né, uma opressão, talvez, né, uma dor, uma doença ou enfermidade, talvez uma necessidade de uma porta aberta, uma bênção na tua vida. Esta porta é Jesus. É Jesus que pode, né, fazer na tua vida. Então a tua alma está aí, ó. Tua alma está tendo sede. A tua alma está aí gemendo. A tua alma está querendo, está necessitando mais e mais do Senhor Jesus. Porque todos nós necessitamos, meus irmãos, de mais e mais do Senhor Jesus em nossas vidas. Ninguém pensa que já está perfeito. Ninguém pensa que já está tudo a mil maravilhas. Ninguém pensa que já está tudo completo. Não, nós necessitamos mais e mais do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, se nós necessitamos mais e mais do Senhor Jesus, é tempo de buscar, é tempo de nós saciar essa sede da nossa alma pelo Senhor Jesus. Pois Ele quer te dar água, Ele quer te dar água para beber, Ele quer dar a água do Espírito Santo, para que você possa receber o poder dos céus, para que você possa, né, ser lavado, ser remido por esta água, porque esta água é purificadora, esta água vai fazer com que você, né, seja restaurado, porque o Espírito Santo vai te restaurar com a água do Espírito Santo. Então Ele quer dar essa água, a água que o Senhor Jesus vai fazer na tua vida, a transformação que nós precisamos para chegar no reino de Deus, no reino dos céus. Amém? Amém. E aqui, meus irmãos, nós sabemos que Jesus está para todos. Jesus está para todos. Porque Ele fala aqui, basta você ter sede de Jesus. Jesus não está somente para os pobres, Jesus também está para os ricos, Jesus também está para todos aqueles que crê, todos aqueles que esperam em Jesus, todos aqueles que decidem viver uma vida com o Senhor Jesus. É este que Ele está, é este que Ele quer, é este que Ele opera, é este que Ele, né, a cada dia visita, renova, transforma, dá força. É este Senhor Jesus que eu estou ministrando hoje para mim e para a tua vida. Então Jesus está para todos, a salvação está para todos. Já foi dito aqui nesta noite, Jesus não quer perder nenhuma alma, Jesus ele não quer condenação. Jesus quer que todos venham conhecer a verdade, venham conhecer a palavra da salvação, venham conhecer a Jesus e que todos venham confessar, viver esta fé no nosso Senhor Jesus.
Porque nós vamos ver nesta noite que Jesus quer que você creia. Quer que você creia nele. Creia em Jesus. E, meus irmãos, nós vamos ver nesta noite que crer em Jesus não é simplesmente dizer, eu creio. Não. Nós temos que demonstrar esta fé em nossas atitudes. Amém? Então nós vamos ver nesta noite que Jesus, ele quer preencher o vazio da tua alma. Ele quer saciar esta sede que pulsa aí dentro de você. Esta sede que você está todo o tempo pedindo para Jesus fazer na tua vida. Ele diz, filho, filha, eu estou atento. Filho, filha, eu estou aqui. Eu estou aqui nesta noite. Filho, filha, você está pedindo algo para mim, mas eu vou fazer. Eu tenho poder para fazer até mesmo o impossível na tua vida. Eu tenho poder. Pois Ele quer fazer uma linda obra na tua vida. Amém? Você crê nisso? Ele quer fazer uma linda obra na tua vida. E Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer te sustentar. Ele quer aliviar suas dores. Ele quer aliviar os seus fardos. Ele quer que você possa descansar, sentir a paz, o refrigério que Jesus tem para fazer em cada um de nós. Amém? A palavra de Deus vai dizer em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vinde a mim, vinde a Jesus, você que está aí cansado, você que está dizendo aí, não tem mais jeito na minha vida, já tenho tentado de todas as formas, mas não consigo, já tenho carregado tanto peso na minha vida. Você que está neste momento aí me ouvindo, que está sentindo este cansaço, este peso na alma, Jesus está te convidando nesta noite, vinde a mim, vinde ao Senhor Jesus. Você que está passando por uma opressão, você que está dizendo que você está se sentindo tão mal, uma depressão, uma angústia na alma, um desespero, Jesus está dizendo nesta noite, vinde a mim, porque Jesus ele tem água para te dar. Jesus ele tem água, e é a água que você jamais terá sede, é a água que te conduz à vida eterna, é a água que ele vai te aliviar, ele vai te aliviar das suas dores, dos seus cansaços, ele vai fazer maravilhas na tua vida. Amém? Então, meus irmãos, Jesus está para todos, Jesus está para todos. Ele está tanto para os pobres quanto para os ricos. E aqui nós vimos também nesse texto, meus irmãos, que para você beber desta água, você não precisa ter dinheiro. Para você beber desta água, não há preço a ser pago. Porque Jesus Cristo já pagou por mim e por você. Jesus Cristo já pagou, foi com preço de sangue ali na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados e assim alcançássemos a salvação. Então, você não precisa pagar nada. Você não precisa de dinheiro para ter Jesus na tua vida. É só você ir ao encontro do Senhor Jesus. Basta você ter essa vontade, essa sede de buscar o Senhor Jesus na tua vida. Não tem preço, não tem preço. Ele quer que você se derrame aos pés do Senhor Jesus. É como já foi dito também aqui nesta noite, é o sacrifício vivo, é o sacrifício vivo, é você se lançar aos pés do Senhor Jesus como sacrifício vivo. Amém? E o que é isso, João Joel? É a busca, é a oração, é a vida de comunhão, é adorar ao Senhor, não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade, é você estar sempre adorando a Deus, acima de tudo, adorar ao Senhor. Amém? E aqui, meus irmãos, no comércio, nós podemos comprar sem pagar dinheiro.
Através de quê? Do crediário. Do crediário você pode comprar ali e você não vai pagar ali na mesma hora. Mas nós sabemos que no comércio, você depois dos meses, você vai pagar as prestações. Não é isso? No crediário você vai estar pagando todo mês um valor, uma prestação. E para o Senhor Jesus, meus irmãos, não vai precisar pagar de maneira nenhuma. Você pode comprar, como a palavra aqui, compre sem dinheiro. Você vai comprar sem dinheiro e sem precisar pagar. Você não precisa pagar nada para o Senhor Jesus. Porque, como já disse aqui, né, Ele quer que você compre desta água sem dinheiro e sem preço. Porque Ele te deu de graça. Ele te deu foi de graça. Ele já pagou um alto preço ali na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós venhamos a receber o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. É preciso, meus irmãos, ter sede de Deus, ter sede do Senhor Jesus, buscá-lo de todo o teu coração. E aí você pergunta, irmão Joel, o que é buscar de todo o teu coração? É a tua sinceridade. O irmão Antônio aqui já falou. Não precisa de palavras bonitas. Não precisa você estar diante de Deus, sabe, rico no português, sabendo, né, se expressar, sabendo conversar com o Senhor Jesus. Não, basta você estar diante de Deus com sinceridade. Com sinceridade. Como você conversa com o filho, como você conversa com o seu irmão, como você conversa com sua mãe, como você conversa, mãe, com seus filhos, é assim que Deus quer de mim, de você diante dele. É uma conversa simples, é uma oração. Porque a oração, meus irmãos, não é nada mais do que isso, é uma conversa sincera, na qual você busca a Deus. Você busca a Deus com sinceridade na alma. Então, quando eu falo buscar de todo o teu coração, esta busca sincera, esta conversa, essa intimidade que você tem com o teu Pai, com o nosso Senhor Deus. Essa intimidade que Ele quer. Buscar de todo o teu coração. E quando você busca de todo o teu coração, você está, sabe, fazendo o quê? Se saciando a sua sede. Porque nós sabemos que para nós buscar a Jesus, nós temos que ter sede. Temos que ter vontade. Porque muitas das vezes o inimigo da nossa alma vai investir para você não orar. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma vai investir para te paralisar, para fazer você abandonar a fé. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma vai conspirar para que você não chegue aos pés do Senhor Jesus. Mas quando você tem sede, você rompe barreiras. Quando você tem sede, você vai dizer que vou sim conseguir orar, vou conseguir sim, né, estar diante do meu Deus e confessar todos os meus pecados. Eu vou sim estar diante do meu Deus e buscar a Ele com todo o meu coração, porque a minha vida só pertence ao Senhor Jesus. Então você rompe barreiras. Você rompe barreiras. O inimigo sim vai investir para você não buscar a Deus. Mas quando você determina na tua alma, quando você tem sede, quando você deseja todo o tempo buscar ao Senhor teu Deus, você vai romper essa barreira e vai alcançar sim o trono da graça do nosso Deus. Amém? Você crê? Você crê que você vai estar saciado da água do Espírito Santo? Você crê? Você crê que você vai estar saciado da água do Espírito Santo? Porque é esta água que Ele quer dar para mim e para você. Porque, como eu disse, não existe aqui, meus irmãos, nenhum completo, nenhum perfeito, não. Tanto a mim quanto a cada um daqueles irmãos necessita mais e mais do Senhor Jesus. Todos nós temos que ter cada dia mais esta sede na alma de buscar o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer: buscai ao Senhor meu Deus enquanto se pode achar. Busque a Ele enquanto se pode achar. Pois amanhã pode ser tarde. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Porque Deus já falou claramente aqui nesta noite que Ele quer edificar um altar. Este altar é você e Deus. É você e Deus neste altar de comunhão. Amém? Então, quem tem sede de Jesus,
e bebe da tua água, recebe a promessa do Espírito Santo, que é derramado sobre a vida de todos aqueles que crêem em Jesus. Então observe que nesta palavra que nós lemos, Ele quer dar a cada um de nós o que? Água. E esta água é o que água? É a água do Espírito Santo. É a promessa que Deus fez para cada um de nós. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E depois Jesus ascendeu, ou seja, subiu aos céus. Mas Ele foi até sentar à direita de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso lá no céu, mas deixou aqui na terra o Espírito Santo, o Consolador. Então, é esta água, a água do Espírito Santo que Ele quer dar para mim e para você. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, em João 7, versículos 37 ao 39. Escute bem o que Deus vai falar aqui. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda estava aqui na terra. Mas, por ainda Jesus não ter sido glorificado, ou seja, Jesus não foi aos céus. Então aqui deixou bem claro nesse texto que quando Jesus subisse aos céus, fosse glorificado, deixaria aqui na terra o Consolador, o Espírito Santo. E observe, meus irmãos, que para ter o Espírito Santo, basta o quê? Crer. Basta apenas crer no nosso Senhor Jesus. Aí você vem agora e diz: irmão Joel, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Meus irmãos, o crer em Jesus não é só de boca, não é só de falar. Porque lá em Tiago, capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: vai dizer que se você crê em Deus, faz bem. Até os demônios crê em Deus e se estremece de medo. Então, meus irmãos, observe que não basta apenas você dizer: eu creio. Porque até os demônios, eles creem em Deus e se estremecem diante do tamanho poder do nosso Senhor Jesus. Mas a nossa fé está em nossas obras. Porque o mesmo Tiago, capítulo 2, vai dizer que a fé sem obras é morta. E ali ele também cita Abraão, porque Abraão, ele provou, ele demonstrou a sua fé quando ele foi ao monte e levou o teu filho, Isaque, para ser sacrificado. Então, isso nos mostra, meus irmãos, que a nossa fé está em nossas atitudes, está em nossas obras, está nos frutos que nós fazemos aqui nesta terra, os bons frutos que nós fazemos aqui nesta terra. Porque Deus vai conhecer a mim e a você pelas nossas obras. Porque vai chegar um dia que Deus vai cobrar de cada um de nós: cadê as tuas obras? Cadê as tuas obras? E Ele vai saber aqui se as nossas obras são boas ou se são más. Então, a nossa confissão de fé, para nós crer em Jesus, é a nossa atitude diante do nosso Deus. As nossas obras, os frutos das nossas mãos. Porque, meus irmãos, a gente seguindo a Jesus, a gente tendo essa atitude de fé, nós cremos verdadeiramente em Jesus. Jesus alcançou as nossas vidas e nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui diz bem claramente: para você ter a presença do Espírito Santo, basta apenas crer. Embora aqui seja, uma certa contradição, basta, porque nós sabemos que não é tão fácil assim. Nós vimos que é preciso você ser transformado, para você demonstrar a sua fé e assim receber a promessa do Espírito Santo. Mas Jesus, Ele é fiel. Jesus, Ele não quer perder nenhuma alma.
Porque quando nós nos dispomos a nos humilhar diante de Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e assim fazer a transformação. Porque o Espírito Santo veio para quê? O Espírito Santo veio para fazer com que nós sejamos transformados. O Espírito Santo veio para nos convencer, convencer da verdade e da justiça, para que nós venhamos abandonar a vida de pecados. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que para beber desta água, não há preço, não há dinheiro que compre esta água, porque Jesus ele te dá de graça, basta apenas você ter sede. E aqui, meus irmãos, a Bíblia vai falar que teve um rico que alcançou a salvação. O rico que trouxe ali uma atitude de fé que alegrou o coração de Jesus, que é Zaqueu. Porque Zaqueu era este homem rico, e Zaqueu, ele sabia que Jesus iria passar ali, na frente da casa dele. E Zaqueu, diante da multidão, por ele ter uma estatura baixa, ele queria sim ter este encontro com Jesus. Então veja que Zaqueu ele teve sede, Zaqueu ele teve vontade de ir ao encontro de Jesus. E por a multidão ser tão grande, ele fez o quê? Ele subiu numa árvore para ver Jesus, para ter esse encontro com o Senhor Jesus. Ele teve sede, ele determinou, ele se lançou aos pés do Senhor Jesus. E Jesus assim recebeu, e ele falou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém habitar na tua casa. Então, meus irmãos, ali moveu o coração do nosso Senhor Jesus, porque Jesus viu tamanha fé em Zaqueu. Jesus viu que Zaqueu teve sede, porque ele não viu a barreira, ele não viu a multidão que estava diante dele, ele queria, porque queria encontrar Jesus. E ele subiu naquela árvore para ter esse encontro. E é o mesmo que Jesus quer de mim, de você nesta noite. Não importa a barreira, não importa a dificuldade. Como eu disse, o inimigo das nossas almas vai insistir para que a gente não chegue aos pés do Senhor Jesus, para que a gente não edifique este altar nesta noite. Mas Jesus está dizendo: persevere, porque tão grande é a tua fé. Você pensa que a tua fé é pequenina, mas não. Você tem fé para buscar o Senhor Jesus. E Jesus quer que você venha beber desta água nesta noite. Porque veja o que Zaqueu aqui fez. Em Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico. Olha aí, era rico. Porque, meus irmãos, a própria palavra de Deus vai dizer que dificilmente um rico chegará no reino de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes o coração do rico está na onde? Nas riquezas. Mas você vê que não importa se você é pobre ou se você é rico, basta você ter o quê? A sede de Jesus. Então nós já vimos aqui que Zaqueu era o quê? Rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, ou seja, uma árvore, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, habitar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Ou seja, Jesus ali viu alegria, porque aquele homem se sacrificou, aquele homem demonstrou a sua sede de encontrar com o Senhor Jesus. Ele recebeu Jesus com alegria. Muitas das vezes nós viemos até este encontro tão triste, não abrimos nossa boca,
Muitas das vezes nós não glorificamos, muitas das vezes nós não adoramos. Mas você vê que Zaqueu, ele foi ao encontro de Jesus com o quê? Com alegria. Com alegria. E a alegria, quando você está alegre, você canta. Quando você está alegre, você louva. Quando você está alegre, você glorifica o Senhor Jesus. Pois assim você vai encontrar Jesus. Amém? E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para buscar e salvar os que havia perdido. Não importa o teu passado, a tua vida de pecados, não importa. Porque o que Jesus quer é a tua alma. Jesus quer a tua vida. Então não importa o que você fez lá atrás de errado. Não importa o pecado que você talvez ainda está praticando hoje. Mas Jesus está dizendo hoje para mim e para você: Jesus convém habitar na tua casa. Jesus convém chegar hoje ao teu encontro para poder dar desta água para você beber. Você pode hoje edificar esse altar ao nosso Senhor Jesus e confessar os vossos pecados, se arrepender, para que assim Ele venha habitar na tua vida. Agora faça como este homem fez. Este homem foi com sede, este homem foi com vontade, este homem rompeu barreiras, este homem foi com alegria aos pés do Senhor Jesus. Porque não importa, não importa o que você fez, o que Ele quer é a tua alma. Agora, Ele te convida agora para ter esse encontro com Ele, com Jesus. E ali Jesus se alegrou de Zaqueu, porque no coração de Zaqueu, meus irmãos, não estava as riquezas. Ele disse: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. Senhor, aquele a quem eu defraudei, ou seja, aquele a quem eu roubei, eu vou restituir um quadro. Então Deus faz a reflexão nesta noite. O teu coração está em quê? Está em quê? Porque o nosso coração tem que estar no Senhor Jesus. Foi o que Zaqueu fez. Então a multidão sempre acusava ele. Jesus vai habitar na casa daquele pecador. Jesus vai habitar na casa daquele pecador. Mas, como já foi dito aqui pelo irmão, Jesus quer o coração sincero, o coração alegre, o coração disposto a receber o Senhor Jesus e viver uma vida com o Senhor Jesus. Que Jesus quer somente isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Para a gente finalizar, irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 21, versículo 6: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, tem que ter sede, tem que ter sede. Foi louvado aqui também nesta noite: tenho sede de ti, tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento, tua palavra é o meu alimento. Então nós temos que ir aos pés do Senhor Jesus com sede. Você vê várias passagens na Bíblia que dizendo: tenha sede, porque sem sede você não vai alcançar Jesus. Não pense que você já está pronto, não pense que você já está completo, não pense que você não precisa de mais nada. Não, você necessita muito e muito mais de Jesus. Tanto eu quanto o irmão, cada um de nós aqui necessitamos mais do Senhor Jesus, irmãos. Nós necessitamos mais e mais do Senhor Jesus. Então nós temos que alimentar essa sede de buscar o Senhor Jesus.
É preciso nascer da água do Espírito. Porque, meus irmãos, quando nós nascemos da água do Espírito, é a água do Espírito Santo que vai nos regenerar. É a água do Espírito Santo que vai nos transformar, não só o nosso exterior, porque no nosso exterior nós vamos abandonar as coisas erradas, como já foi dito aqui também pelo irmão Antônio, porque você decidiu, você tomou uma atitude de fé, de abandonar a vida de pecado, e o Espírito Santo vai trabalhar, no teu interior, para que você dê bons frutos, para que você não fique dando frutos maus, que cheiram mal ao Senhor Jesus, é os bons frutos. Então, vinde ao Senhor Jesus. Vinde ao Senhor Jesus, porque no versículo 2 de Isaías 55 vai dizer: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas deste mundo, trabalhamos tanto para ter alguma coisa. Às vezes você tem de objetivo comprar uma televisão. Você alcança a comprar esta televisão, mas daqui a 4, 5 anos você vai trocar a televisão. Então você gasta dinheiro nas coisas que não é pão. Você gasta tempo, você se dedica tanto para as coisas que não é pão. E quem é o pão da vida? O pão da vida é o Senhor Jesus. Não desperdice o tempo que Ele te deu com as coisas deste mundo. Se dedique mais e mais para o Senhor Jesus, pois Ele é o pão da vida. Você vai ter a vida eterna somente com o Senhor Jesus. E aqui ele fala: e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, meus irmãos, como ele diz aqui, você até dedica o seu trabalho para se satisfazer em alguma coisa, e não te satisfaz, porque como eu disse, você vai querer comprar a televisão, você pode até comprar a televisão, mas logo depois você vai ter a necessidade de trocar aquela televisão, e Jesus não. O que Jesus fazer em você, você vai ficar satisfeito, porque eu creio que todos que estão caminhando aqui na fé do Senhor Jesus, vai dizer aqui o que era antes e o que era hoje, o que é hoje. O irmão aqui falou que antes ele vivia fazendo coisas tão erradas, tão pecaminosas, mas ele encontrou Jesus, e ele está aqui, todos os dias, buscando beber da água do Espírito Santo, para que a cada dia mais a alma dele se sacie da presença do Senhor Jesus. Então não desperdice o seu tempo com as coisas deste mundo, dedique mais e mais para Deus. Dedique mais e mais para o Senhor Jesus. Jesus nesta noite está te convidando. Jesus nesta noite está te convidando: filho, filha, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Sem dinheiro, sem preço, Ele te dá de graça desta água. Ele só quer que você venha até Ele e se entregue de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. E Ele fala aqui na tua palavra que Ele quer te dar vinho e quer te dar leite. O vinho representa o quê? O sangue derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. E o leite é a palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. Então Ele quer te dar deste vinho, Ele quer te dar deste leite, sem preço, sem dinheiro, sem nada. Ele quer te dar desta água, deste vinho, deste leite, porque é Ele que te guiará, é Ele que te sustentará, é Ele que aliviará todas as tuas dores, todos os teus fardos, é Ele que te conduz à vida eterna, à salvação, porque não existe outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai, para chegar ao nosso Deus. E aqui, verdadeiramente finalizando, Isaías 55, versículo 6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor Jesus enquanto Ele está perto, enquanto Ele está aí, do nosso lado. Ele está aí nesta noite, pertinho de você. Então invoque o nome do Senhor Jesus, edifique este altar que Ele tanto quer que você construa nesta noite. Busca o Senhor teu Deus enquanto se pode achar. Não deixe para amanhã,
porque amanhã pode ser tarde. Amém? Amém. É tempo de nós estarmos sedentos pelo Senhor Jesus. Vinde a Jesus com sede, com vontade, a busca sincera do nosso coração. Amém? Então eu agradeço essa rica oportunidade em nome do nosso Senhor.